amada igreja, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós nesse início de semana, que seja uma semana cheia da graça, do poder, da alegria do Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu tenho uma palavra aqui nessa noite ao nosso coração, uma palavra que, pedindo a Deus que falasse comigo, algo que vem nos abençoar. Eu quero pedir que você abra comigo uma palavra no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Ageu fica bem próximo de Mateus. Para quem não vê, Malaquias, Zacarias e Ageu. Volta um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Amém? Eu gostaria de estar, irmãos, meditando com você sobre esse tema, construindo um futuro melhor com Deus. Construindo um futuro melhor com Deus. Amém? Baixe sua fronte, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos preparou, Pai. Deus, nós estamos dependentes da tua graça nessa noite. Estamos dependentes do teu mover, do teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Jesus, que seja não o homem, mas o teu Espírito Santo, Senhor, ministrando o nosso coração, abençoando as nossas vidas nessa noite. Eu entrego nas tuas mãos e já te louvo e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final do ano. Como passou rápido, né, irmãos? Esse ano de 2018 foi um ano que eu não vi passar. Foi algo assim, não sei se pelas realidades que a gente viveu, pelos compromissos e outras coisas mais, mas foi um ano que passou muito rápido. Nós estamos vendo a cada dia e olhando que nesse ano de 2018 a gente realizou algumas realidades e muitas delas não aconteceram na nossa vida. Imagina você, quantos sonhos você, quando começou esse ano de 2018, quantas expectativas você gerou no teu coração
para que 2018 fosse uma bênção. Você colocou diante de Deus algumas coisas. Eu coloquei diante de Deus algumas realidades. Todos nós, diante desse ano, estivemos na expectativa de ver a mão do Senhor tomando cada um de nós. Esse ano passou. Esse ano terminou. Talvez não aconteceu aquilo que você esperava. Talvez algumas mudanças que você colocou diante de Deus, elas não se concretizaram, não se materializaram diante de você. Mas eu pedindo a Deus essa noite, falei: Senhor, traz uma palavra ao nosso coração. E esse tema ele veio construindo um futuro melhor com Deus. Um futuro em 2019. Um 2019 que nós não sabemos como será, o que vai acontecer. Mas pedindo ao Senhor, eu falei: Senhor, fala conosco. Algo que nós precisamos fazer para 2019. Algo que precisamos continuar exercendo até o final desse ano. E Deus me levou a ouvir essa palavra. Eu quero aqui estar falando um pouquinho do que estava acontecendo aqui. Eu quero ler um pouquinho a respeito desse contexto, do que aconteceu nesse tempo, para você entender um pouquinho. Bem, aqui nós vemos um povo que voltava do cativeiro babilônico e estava voltando para a terra prometida. Mas esse povo, quando voltou do cativeiro babilônico e estava voltando para a terra prometida, eles encontraram a sua cidade, as suas casas, o templo do Senhor, totalmente destruído. Eles olharam a realidade da sua casa, eles olharam a realidade de onde eles moravam e eles ficaram extasiados de ver aquilo que aconteceu, aquilo que foi destruído no seu tempo. Eles ficaram 70 anos cativos e aquele lugar onde eles moravam estava totalmente devastado. Eles voltaram e começaram a procurar exercer ali as suas moradias, construir as suas casas, porque Deus estava requerendo deles que eles fizessem a casa do Senhor, que eles não esquecessem de levantar o templo do Senhor, um templo que um dia também foi destruído, que foi o templo de Salomão. E ali estava Deus falando ao povo: não esqueçam do meu templo, não esqueçam da minha casa, não esqueçam daquilo que vai abençoar vocês. E ali eles começam a construir as suas casas, eles começam a procurar se aquentar ali junto com seus familiares, com aquele povo que voltou do cativeiro babilônico. E naquele meio, eles começam a levantam os alicerces. Mas os mais velhos, aqueles que contemplaram o templo de Salomão, aqueles que viram aquele templo maravilhoso, aquele templo tremendo que ostentava beleza, majestade, aquele templo que as pessoas mais antigas ficaram extasiadas de ver, de tão lindo que era, por dentro e por fora. Quando aquele povo começou a ver a construção do novo templo, eles desanimaram. Eles desanimaram não somente pela oposição que existia, mas desanimaram também porque perceberam que a construção do novo templo agora não era da mesma majestade, da mesma beleza, da mesma realidade que foi no passado. O povo desanimou. Passou-se um tempo. Passaram-se anos.
Deus manda o profeta Ageu falar com o povo. E aí a gente entra nessa palavra. Deus levanta o profeta e começa a falar com o povo a respeito do templo. Deus coloca no coração de Ageu o desejo de mostrar que Deus queria com que eles não esquecessem do templo, que eles voltassem, que eles se animassem, que eles procurassem novamente fazer aquilo que agradava ao Senhor, que era novamente a reconstrução do templo. Bem, eles começam, eles agora partem para realizar. E ali se começa aquele trabalho. Olhando para esse texto, olhando para o que eles passaram, olhando para o que Deus tinha para o futuro deles, conversando com o Espírito Santo e procurando ouvir a voz de Deus, eu procurei enxergar algumas realidades através dessa experiência dessa palavra. E algumas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas, que há uma distância entre a visão e a realidade. Há uma distância muito grande entre aquilo com que você sonha e aquilo que vai acontecer na sua vida. Como esse povo, havia uma distância muito grande entre aquilo que eles sonhavam fazer e aquilo que ainda precisava acontecer. Você já parou para pensar que assim é conosco também? A gente tem um sonho. Talvez você tenha um sonho de concluir um curso, de fazer um curso que você tanto ama, mas você não teve condições financeiras ainda para exercer. Você tem um sonho de construir uma casa, de fazer alguma coisa que você imaginou na sua mente. Olha, uma casa assim, assim, desse jeito, desta forma. Todos nós temos sonhos. Todos nós colocamos no nosso coração desejos. E sonhar não é errado. Sonhar é bom, porque sonhar alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé, a nossa esperança de ver tempos melhores. Deus quer com que você sonhe. Esse é o desejo do Senhor. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente sonhou e para aquilo que pode acontecer, a gente enxerga uma estrada muito grande, uma estrada na qual nós precisamos trilhar nos nossos dias. Eu olhei para essa palavra e comecei a ver que quando o povo começou, o povo desanimou. Quando eles começaram a fazer e construir o templo de Deus, eles desanimaram. E aí chega o profeta e começa a mostrar para eles a importância de eles continuarem, de eles fazerem aquilo que Deus colocou para eles. Muitas vezes a gente tem tentado a desanimar, irmãos. Quantas pessoas que eu vejo, pastor, não tem mais jeito. Lá em casa, só a misericórdia. Aquele sonho que eu tanto tenho, aquela expectativa que eu tanto tenho de ter isso, de ter aquilo, eu desisti. Por causa do meu marido, por causa da minha esposa, eu desisti porque agora eu tenho outras prioridades. Eu tenho os meus filhos, eu tenho a escola dos meus filhos, eu tenho outras realidades para executar nesse tempo. Muitas vezes a gente tem essas atitudes, essas situações na nossa vida. Eu ouvi um testemunho
de uma certa pessoa, que aconteceu de um grupo de cristãos que, num país distante, eles não tinham condições de construir o templo do Senhor. O que eles fizeram? Começaram a pegar madeiras que eles achavam jogadas no lixo, madeiras que eles acharam que restos de construção, e eles começaram a trazer todas essas restos e começaram a construir aquele barraquinho. E eles terminaram aquele barraquinho. E todos estavam felizes. E todos estavam contentes, e cada um dizia: agora nós temos a nossa igreja para sempre. Agora nós temos a nossa igreja até o resto da nossa vida. Agora nós vamos ter um lugar na qual nós vamos poder adorar a Deus em todo o tempo. Mas no meio daquelas pessoas que estavam ali, uma delas se manifestou. E uma delas falou o seguinte: esta aqui é a nossa semente de fé daquilo que Deus vai fazer pela gente. Esta aqui é a semente de fé do que Deus vai fazer. Irmãos, eu quero te incentivar para 2019. Talvez você não conseguiu realizar aquilo que você tanto queria no seu coração, mas eu quero incentivar você a olhar aquilo que você começou como uma semente de fé. Aquilo que você um dia projetou diante de Deus e não conseguiu continuar. Olhe para essa semente que você plantou e comece a ter expectativas de que pela tua fé em 2019 vai acontecer. Esse povo estava aqui e Ageu começou exatamente a incentivar o povo a fazer isso, porque o povo estava desanimando. E quando o povo olhava para o templo que existia no passado e o templo que estava para se realizar, eles olharam para aquilo e falaram: mas que coisa terrível, isso aqui não é nem sombra daquele tempo na qual nós adorávamos a Deus. Olha o que Deus falou, verso número 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Deus falando: olha, vocês estão olhando e vocês não estão enxergando nada nessa igreja, vocês não estão enxergando nada nisso que vocês estão construindo, vocês não estão vendo nada do que eu vou fazer. Ageu estava querendo mostrar para eles que eles precisavam semear aquela semente que eles não estavam enxergando, mas que lá na frente Deus faria algo glorioso, Deus faria algo maravilhoso para aquele povo. Irmãos, muitas vezes a gente quer começar grande, não é assim? Tem gente que quer começar lá em cima, tem gente que quer começar já ganhando um salário astronômico, tem gente que quer começar com uma casa já enorme, tem gente que quer já ter um emprego maravilhoso. Deus está falando que nós precisamos começar a enxergar as pequenas coisas que estão diante dos nossos olhos, as pequenas sementes que estão sendo plantadas. Você precisa acreditar que Deus está regando elas. Apesar de você não conseguir enxergar nada, mas você precisa acreditar que essa semente de fé que você começou, ela vai crescer
diante de você. E aí o profeta chega. E o profeta começa a trazer uma palavra para aquele povo. Verso número 4. E aí o profeta chega assim: Zorobabel, sê forte, diz o Senhor. Josué, sê forte, filho de Josadaque, o sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai. Trabalhai. Sê forte. Não desanima. Não olha para trás. Não começa a ver os defeitos. Não começa a enxergar aquilo que não precisa enxergar. Você nessa caminhada, irmãos, você tem que ser forte. Deus está falando conosco nessa noite, que existem sonhos para se realizarem na nossa vida. Nós precisamos somente trabalhar. Ou seja, não precisamos ficar cruzando os braços, aguardando ou esperando. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que exercer o teu ministério. Você tem que realizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque fazendo isso, Deus vai de encontro à tua vida e à tua casa. Deus vai realizar os teus planos do teu coração. Porque Deus é contigo, diz o Senhor. Aleluia! Olha o que o Senhor falou, verso número 5. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. O que você tem enxergado nesses dias, irmão? O que você tem visto nesses dias? Ah, pastor, perdi a fé, perdi a coragem, desanimei. Nós precisamos mudar a nossa postura, irmãos. Se você quer ver um 2019 diferente, você tem que saber o que você está plantando. Se você quer colher alguma coisa diferente, você tem que saber o que você está semeando. Nós precisamos começar a enxergar a realidade que Deus colocou diante da nossa vida. Deus colocou uma realidade de fé, de coragem. Deus levantou você porque Ele acreditou em você. Ele olhou para você e falou: varão valoroso, varoa de Deus, varoa de guerra, de oração. E às vezes a gente olha para nós: peraí, onde é que eu estou indo? Eu? É você. Se você não acreditar nem em você, como é que você pode acreditar em Deus? Você tem que começar a acreditar que você pode. Era isso que o profeta estava querendo falar com o povo. Vocês têm que ser forte. Deus estava dizendo: eu não vou fazer aquele trabalho que é de vocês fazerem. Eu estou aqui para abençoar. A ação de vocês vai gerar uma reação de Deus. É isso que vai acontecer na nossa vida, irmãos. Trabalha. Ser forte. Ser forte, ser forte. É como se ele quisesse dizer: olha, o desânimo vai bater. A oposição vai falar ao contrário. As pessoas vão querer te fazer retroceder. Você tem que ter
tem que ser forte para enxergar que essa semente que você plantou, ela vai crescer. O problema do povo é que o povo estava enxergando a beleza, irmãos. Sabe, a beleza das paredes do templo antigo. Eles estavam enxergando a ostentação que existia no templo de Salomão. Era algo extraordinário, era algo maravilhoso. Era um templo, tinha ouro, tinha outras coisas presentes no templo. E quando eles começaram a fazer aquele templo simples, aquele templo, sabe, sem ostentação, sem ouro, sem coisas grandiosas, as pessoas falaram: mas Deus vai receber isso? Deus vai operar aí no meio? E é justamente aí que Deus estava querendo mostrar para o povo: não vai ser mais da forma que era o templo antigo, não vai ser mais pelo exterior, mas vai ser no interior, porque a minha glória, olha o que Deus diz aqui, verso 9: que a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior. O que Deus está querendo mostrar para a gente é que não precisa ser bonito, não precisa ter ostentação, não precisa ter riqueza. Se tiver a glória do Senhor ali no meio da tua vida, da tua casa, do teu emprego, você vai ser abençoado. Aleluia! Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas creem por aquilo que elas veem, e a palavra do Senhor nos diz justamente o contrário. Você tem que crer, mas você não vai ver. Primeiro você tem que acreditar, porque não importa, irmãos, o lugar. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos numa grande empresa de Paulínia. Trabalhei na Rode há 10 anos. Olha que lugar maravilhoso, que lugar lindo, que lugar que ostenta coisas tremendas. Lugar muito bonito. E é uma empresa que era francesa, que acabou sendo mudada posteriormente. Vivi momentos muito bons ali, mas depois de 10 anos meu tempo acabou. Fui para outro lugar. Aí acabei entrando numa empresa pequenininha, uma empresa com dono brasileiro. Aí eu pensei comigo: e agora? Eu não vou ter tudo aquilo que eu tinha, não vou ter toda aqueles cursos, não vou ter toda aquela realidade que eu tinha. Aí, trabalhando nessa empresa com pouco tempo, trabalhei 13 anos nessa empresa. Depois, meu currículo sempre foi de longos anos em poucas empresas. 13 anos nessa empresa. Irmãos, confessar para você que apesar de não ter tudo aquilo que a Ródia tinha, mas ali eu fui feliz. Ali eu vi a presença do Senhor. Ali eu vi a mão de Deus operando. O que Deus está querendo dizer para esse povo é justamente isso. Gente, 2019, o que Deus está querendo dizer para mim e para você: não fique pensando que a glória de Deus ela vai acontecer da forma como você pensa, que tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Até ministrei isso domingo passado. Muitas vezes não vai ter aquela beleza que você espera, mas vai ter a presença do Senhor ali naquele lugar.
vai ter unção de Deus presente na tua casa. Não importa se a tua casa ela não tem os quartos que você queria, não tem a beleza que você gostaria de ter. Irmãos, o que importa é ter a presença do Senhor. E era isso que o povo não estava querendo entender, porque eles começaram a construir e começaram a ver que não seria do mesmo jeito. Eles desanimaram. E aí o Senhor usa o seu profeta para dizer as verdades que eles precisavam ouvir. Simplesmente ser forte, trabalhe com todo afinco, com toda força, porque eu estou no meio de vocês, que eu estou com vocês nessa caminhada. A glória da segunda casa ela será maior. Vocês vão enxergar esse mover de Deus na vida de vocês. Irmãos, que coisa tremenda. Mas esse povo ele teve nessa construção, eles por várias vezes eles tiveram problemas. Deus os chamava, o seu povo, para fazer uma reflexão daquilo que eles estavam fazendo. E aí o Senhor chega aqui no capítulo 2, no verso já número 19, no finzinho desse texto. Deus chega e fala assim: há ainda semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Deus estava dizendo: ainda há semente no teu coração, ainda há esperança, ainda há fé, ainda há coragem, ainda existe alguma coisa dentro de vocês. Porque o desânimo começou a tomar conta, a tristeza tomou conta, e aí Deus fala para eles: o que é que vocês têm aí? Sabe por quê? Sabe por quê que esses frutos, a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado os seus frutos? Não é por causa do tempo, não. É por causa de vocês. Por causa da vossa atitude. Por causa da realidade que vocês estão vivendo. Esse povo não tinha alimento, irmãos. O alimento que deveria ser dele, Deus estava segurando pela desobediência do povo. O povo não queria enxergar o que Deus estava falando. O povo não queria ver a realidade que Deus estava querendo mostrar para eles. E aí nesse momento, Deus começa a perguntar: ainda tem semente? Tem semente aí, irmão? Tem semente aí, irmã? Tem semente para 2019 aí? Para você plantar? Ou elas se esgotaram? Há uma íntima relação. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Há uma íntima relação entre a vontade do Senhor e aquilo que Deus derrama na sua vida. Há uma íntima relação. É isso que eu enxergo. Mas Deus falou uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Mas desde esse dia eu vos abençoar. Que dia é esse? Que dia
dia é esse que Deus falou? Que Deus primeiro pergunta se tem semente, e depois Deus fala, mas essas sementes desses frutos já não existem, e o Senhor chega no finalzinho do versículo e fala assim, mas desde esse dia eu vou abençoar vocês. Sabe quando? Deus falou assim, olha, eu vou abençoar vocês quando vocês começarem a valorizar a minha casa do jeito que vocês valorizam as suas casas. Quando vocês valorizarem a minha casa do jeito que vocês valorizam as suas casas, a partir desse dia eu vou começar a dar o fruto para vocês. Há uma íntima relação da vontade do Senhor com a semente que Deus quer te dar. Hoje nós estamos falando do templo. Hoje, na nova aliança que Jesus Cristo trouxe para nós, o templo hoje está dentro de quê? Do meu e do seu coração. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o templo não é exterior. Hoje o templo, irmão, é a sua vida com o Senhor. E nós estamos encerrando esse ano de 2018. E eu começo a olhar para a minha vida, eu falo, Senhor, como foi esse crescimento desse templo na minha vida? Senhor, o que eu fiz nesse templo? O que eu fiz para que esse templo crescesse? O que eu fiz com que esse templo ele fosse adornado, ele fosse mais bonito? O que eu fiz para que esse templo que sou eu, Deus se agradasse? O que eu tenho feito? Glória a Deus por isso. Quando eu olho para mim e vejo que eu cheguei até aqui, já parou para pensar? Que você chegou até aqui? Até aqui o Senhor te ajudou? Até aqui o Senhor te trouxe em paz? Até aqui o Senhor te abençoou. Sabe por quê? Porque você está na casa do Senhor. Você veio até aqui. Você adorou ao Senhor. Você colocou os seus dons na presença de Deus. Você expressou a sua fé. Nos momentos mais difíceis, você chegou aqui diante de Deus, pediu ajuda. O testemunho da irmã, que ela sentiu no coração de vir às quintas-feiras, vir à casa do Senhor. E essa posição que ela tomou, Deus abriu a porta para ela. O reino de Deus, ele vai se mover em direção a você, quando você entender que você tem que semear a tua semente. Quando você entender, o reino de Deus, ele vai vir de encontro a você. Quando você entender que você é participante desse reino. Quando você toma uma atitude em direção a Ele, em direção à presença do Senhor.
naquilo que o Senhor ama, naquilo que o Senhor tem na sua vida. Irmãos, quer ser abençoado em 2019? Não esqueça da casa do Senhor. Não coloque a casa de Deus em terceiro ou quarto plano, não. Você vai colocar Deus em primeiro lugar, mas não vai esquecer da casa do Senhor. A família está na frente da casa do Senhor. Mas a casa do Senhor, ela não pode ser esquecida. A casa do Senhor, ela tem que ser valorizada. Há uma íntima relação. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vê que através da casa de Deus, tem bênçãos na nossa vida. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Tem semente aí? Tem semente para colocar aqui diante de Deus essa noite? Tem semente de fé aí? Aleluia! Nós vamos adorar a Deus nesse momento. Eu quero convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente. E enquanto nós estivermos adorando a Deus aqui, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Se você tiver semente aqui para plantar nessa noite, ou se você já semeou essa semente, eu vou pedir para você vir aqui, e a gente continuar a regar, a gente continuar a entregar nas mãos do Senhor, e dizer para Ele: Senhor, estou aqui, estou firme, estou forte, estou continuamente na Tua presença, continuamente na Tua casa, porque eu sei que ela vai germinar. Amém?